Boa noite a todos. Elma, boa noite, querida. Maria Rosane, boa noite, queridas amigas. Que bom já vê-las aqui logo no comecinho. Aí não tem como eu não falar, né? Passar sem que eu veja. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, desse nosso encontro de todas as terças-feiras. Antes de qualquer coisa, me fala se está me ouvindo bem. Olha, Silvia hoje foi terceiro lugar. Primeiro foi Elma, depois Maria Rosane. Silvia, você hoje ficou no terceiro lugar, mas está no pódio, né? Terceiro lugar está no pódio. Oi, Marinês, boa noite a todos que estão chegando, tudo perfeito, que bom. Marinês também está chegando, né? O dia que eu for no estado que você mora, viu, Silvia? Que eu ver se você vai rir assim com as brincadeiras. Janete, boa noite, querida. Boa noite para o Caleb também. Um beijão para ele. E todos nós sejamos bem-vindos, né, para esse nosso encontro. Encontro esse que nos eleva, né? Graças a Deus. Faz nós pensarmos nas coisas boas. O Alexander já chegou, eu nem vi. Nossa, quem eu não vi, sinta-se abraçado, hein, Alexander? Eu não vi você chegar aqui. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né? Bem-vindos para esse nosso encontro que eu gosto demais dele, gosto demais, demais mesmo, né? E é muito bom estar aqui. Maria Helena, boa noite, querida, seja bem-vinda, obrigada pelos seus parabéns, muito obrigada a todos, né? Que é bom, vocês foram maravilhosos comigo, nem imagino como foi bom. Como é bom a gente ouvir alguma coisa assim, qualquer coisa que seja de atenção, de carinho, tudo isso é maravilhoso mesmo. Né? Não há como não se sentir bem. Maria Aparecida, que bom que chegou. Vão chegando todos. Costa ficou muito feliz com todos nós, né? Aqui nesse nosso encontro. Que sejamos todos muito bem-vindos, eu e vocês, né? Para mais esse trabalho que é muito bom. Trabalho não, esse nosso encontro. Trabalho é coisa pesada, né? Não parece? Esse nosso encontro, que é sempre muito bom mesmo, né? Eu gostaria imensamente de todas as vezes encontrar essa disposição, essa alegria para o nosso encontro, né? Alegria essa que é bem-vinda de todos, né? De todos nós, né? Essa disposição, essa alegria. É muito bom mesmo. Então, Silvia, não fique chateada com as brincadeiras, não é mesmo? Maria Helena, muito bom ver vocês aqui, Maria Aparecida, Elma, todos vocês que estão chegando aqui, Maria Rosane, tudo isso é muito bom. Hoje a gente vai, né, continuar, é o finzinho, né, do capítulo 13, que a gente estava falando sobre vícios, né, sobre essa coisa tão triste, né, tão triste, o vício é uma coisa muito triste, muito dolorosa, o que ele traz, né, ao nosso físico, ao nosso espírito. Enfim, ele traz assim, vamos dizer assim, uma dor, né? Uma coisa muito triste. Eu lamento muito quando eu vejo alguém vivenciando esse momento que está preso ao vício. Eu me sinto muito realmente triste com isso. Quem está chegando, se eu já pulei, sinta-se abraçada. A Janete falou, Alexandre, eu não vi, mas seja bem-vindo, se tiver passado e não ter visto, que às vezes realmente eu não vejo mesmo. Mas agora, né, está bem na horinha, vai chegar mais, aí a gente vai fazer aquela união de pensamentos, pela vontade, vamos rogar por aquilo que a gente quer, né, Janete? Enfim, a gente vai unir as nossas energias com a energia do universo, né, Marinês? E fazer aquele contato maravilhoso
para o que a gente deseja, que é a nossa cura, o nosso bem, a nossa transformação, aquela energia que contagia, aquela energia que cura o nosso próximo, a energia nossa mesmo que vai nos curando devagar, nos curando de acordo com as nossas necessidades. E é muito bom, né, Maria Rosana? Toda essa transformação. Simone, boa noite, querida, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E a gente une os nossos pensamentos naquele ideal de paz, de amor, de fraternidade, e a gente se sente realmente fortalecida, né? Se sente fortalecido, né, Simone? E quando a gente se sente fortalecido, a coragem parece que brota assim, a disposição brota em nós assim, aquela alegria, aquele sorriso espontâneo, natural. E isso é bom demais mesmo, bom demais mesmo. Mas vamos começar a rogar pelas coisas boas neste momento. E à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai unindo mais esse ideal, né, de paz e de amor. Esse pensamento que, acima de tudo, dá cura, daquela energia dos pensamentos positivos, porque nós estamos dizendo para nós mesmos que nós vamos conseguir. E todos nós que estamos aqui, né, com essa vontade, a gente vai começando a mudar, começando a sentir que a gente está melhor, começando a sentir, né, Maria Helena, que a gente está se transformando, que nós estamos acreditando neste nosso envolvimento, né, Simone, com as coisas boas, né? Com os curadores da luz do plano espiritual, do plano material. E a cada dia a gente fortalece essa energia. Isso mesmo, a água para aqui é a preparação para se colocar o medicamento é muito bom para todos nós. Benedita, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. É muito bom ver você chegando aqui, muito bom mesmo. Hoje eu levei muito ar-condicionado no hospital com meu digníssimo e aí eu fico a garganta um pouquinho leve. Cláudia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Todos que estão chegando, eu espero que eu não tenha pulado ninguém, pelo menos ninguém, né? Por enquanto, que eu estou vendo aqui. Então, como eu dizia, é muito bom mesmo esse nosso encontro, todos os encontros, né? Da camada que a gente chama Casa da Sativa, dos curadores da luz, é muito bom, é maravilhoso. A cada dia que passa, eu sinto essa energia da transformação, né, Cláudia? A gente sente isso, Mel Moura, Francilene, seja bem-vindo, todos muito bem-vindos para esse nosso encontro. Então, vamos orar. Vamos unir, como eu pedia no início, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos ideais, né, Fátima? Boa noite, querida amiga Mel Moura. Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Todos são minhas amigas queridas e amigos queridos. Então, vamos unir as nossas energias no nosso único pensamento, Nilson. Cate também. De paz, de amor, de fraternidade, do que nós desejamos para nós, dos que nós desejamos para os nossos familiares, para os amigos e para aqueles que a gente nem conhece, que são em países longe daqui, mas necessitados de receber a energia de amor, a energia transformadora de tudo e de todos. Mestre amado, que te chamamos de Jesus, que te chamamos de luz, do Mestre por ter nos ensinado tantas coisas maravilhosas, por ter nos dado o exemplo do amor, da cura, da benevolência, da indulgência, do perdão. Que sejamos todos, neste instante, ligados a esses propósitos, pelo que nos ensinastes. Boa noite a todos que estão chegando. Por tudo que passastes para nós e que hoje, tanto milênios depois, ainda estamos aprendendo, mas damos graça por estarmos no caminho.
E assim, confiantes na nossa força, na nossa energia, que vai nos curar e que vai auxiliar aqueles que precisam da cura, mas também precisam da nossa ajuda. Certos de que tudo isso vai nos acontecer, vamos dar início, né, à nossa conversação. Vamos dar início a tudo que nós necessitamos. Essa paz, essa união que a gente precisa dela. Para mais forças, nós unimos uns aos outros. Flávia, Analice, sejam todos bem-vindos que chegaram. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado. Janete, Jair, seja bem-vindo. Se eu pulei já alguém, Dulce, sejam todos bem-vindos, bem-vindos mesmo, tá? Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Então, vamos lá. Nós estamos no final do capítulo 13, que nós estamos conversando sobre ele, que fala dessa coisa tão triste que eu falei, citei nesse instante, que são os vícios, de toda sorte, de toda ordem. Aquilo que, como eu estava lendo, escrevendo algumas coisas que eu gostaria de falar, de comentar, se assim for a vontade dos nossos orientadores espirituais, como lamentamos ou devemos lamentar, né? Lamentar no sentido assim, nossa, por que você fez isso com você? Por que eu fiz isso comigo tempos atrás? Porque o vício, seja ele de qual for, esses vícios nós vimos como as drogas que destroem a nossa constituição física, que machuca o nosso espírito, que afeta em cada um de nós uma dor onde nós não deveríamos sentir, neste se unir. E assim, Alexander, boa noite, querido amigo, boa noite a todos que se já pulei, sinta-se abraçado, sinta que realmente nós estamos unidos no mesmo ideal, né? Dessa paz, desse amor, dessa transformação, do conhecimento naquilo que vai nos elevar no que somos, que é espírito. E aí eu pensava sobre isso e disse, é tão triste. Por que é triste o vício? Por que é triste o uso, qualquer que seja o motivo do vício? Porque ele não poupa idade, não poupa o sexo, a raça, a profissão, a condição social, porque se envolve paralelamente em inúmeras situações difíceis que acarretam a queda do espírito, o deslize do espírito, porque faz com que a gente passe a ser aquele joguete na mão das pessoas mais experientes que vivem com isso, que são os mercadores, os traficantes, os passadores de drogas. Aquele incentivador que diz assim: não, não tem problema, é só uma experiência, isso passa. E não passa assim. É muito difícil. E eu, cada vez que eu li esse capítulo, cada vez que eu li o subtítulo, como a prevenção desses vícios, eu disse: meu Deus, como é difícil. Não tem nada fácil. A prevenção de como combater. O que devemos fazer em nós, o que devemos fazer em família, o que devemos fazer com os amigos, né, Léa? O que devemos fazer com aquele que a gente está vendo que está seguindo, botando o pé nesse lamaçal. Nesse lamaçal que ele um dia vai perceber que foi ele mesmo que colocou, que se colocou ali. E a gente sente que as famílias ainda não estão unidas nesse ideal de curar, de orientar, de salientar aqueles membros da família a necessidade de não se envolver com vícios de espécie alguma. Então, aí eu fui vendo que somos todos responsáveis pelo vício do jogo, das drogas, das bebidas, do tabagismo, não importa qual seja a tendência, né, Maria das Graças? Ana Maria, seja bem-vinda a todos que estão chegando. Não importa.
O que importa é nós termos a consciência de não habitar estes momentos, não deixar que esse momento nos toque e entender que tem repressão, como evitar? Tem como evitar, tudo tem como ser evitado. Porque existe a repressão e não dá o fim a isso. Então, não é esse o caminho. Se fosse, já teria sido resolvido, não é, Hélia? Já teria sido resolvido, né? Mas não dá. Não dá porque só a repressão policial não tem condição de resolver. Porque os métodos não são aquele que vai atingir o principal do ser humano, que é o que ele de fato é, que a gente sempre está falando isso, repetindo isso, o espírito, a alma. Então, precisa da colaboração da sociedade. A sociedade, de forma geral, não é atirar pedra, não é botar um cárcere, não é privar, não é maltratar, não é colocar numa instituição psiquiátrica e achar que isso vai resolver dessa forma. Não, não vai resolver. Não vai resolver porque existe aqueles que, na moita, como se costuma dizer no vulgar, oferecem com desculpas que não tem perigo. Não, não tem perigo, não. Não é assim, não. Isso é só um momento para você se sentir numa nice, você se sentir, ter um pouco de uma euforia. Que euforia é essa? Essa euforia não é a verdadeira, daquela que deve partir do nosso interior por um momento de felicidade, de alegria por ter conseguido alguma coisa. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, essa repressão não funciona da maneira que é colocada hoje, mas sim ações. O que funciona são ações. Lembra que nosso irmão fala muito? Vamos fazer uma ação para ajudar uma família, para ajudar uma pessoa, para ajudar outras muitas pessoas. Vamos fazer uma ação para curar. Essas ações funcionam, sim, né, Maria Lúcia? Hein, Flávia? Mas não a ação da repressão, mas ações que envolvem as famílias, as associações esportivas, culturais, as instituições religiosas particulares, as escolas, tudo isso por quê? Porque pode ter o contexto da educação espiritual, porque somos espíritos, temos que nos educar como espírito, porque essa carcaça vai ficar por aí. Mas quem tem a responsabilidade sobre os atos praticados quando eu estou encarnado? O espírito que vai prestar conta do outro lado quando estiver lá, em qualquer lugar que ele vá. Né? Então, é muito importante a gente entender que precisamos mostrar aos jovens, porque são as crianças, os adolescentes, os jovens que são o futuro de amanhã. Então, eu tenho que cuidar, acariciar, amar essas criaturas que farão o nosso futuro, o futuro de nós idosos, dependendo de quanto ainda vamos viver neste mundo, não é? Sejam bem-vindos, Marinês, Janete, eu falei, né? Veronice, sejam todos bem-vindos. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Então, é importante a gente mostrar a esses jovens a luz que vai direcionar ele ao caminho do bem, do amor, da fraternidade, ao caminho do progresso moral, espiritual, intelectual. Por quê? Porque é a base. O que nós precisamos, a prevenção é a base bem feita. A prevenção é aquilo que a gente tem a necessidade de trabalhar, né, Helenara? A necessidade de trabalhar, não é isso, Marinês? Porque se não for assim, a gente não vai conseguir auxiliar. Então, precisamos, porque não temos necessidade mínima nenhuma, de trabalhar, de deixar doenças da alma para as reencarnações futuras. Não, de forma alguma. Então, precisamos mostrar a esses jovens que eles são seres humanos, que eles serão o futuro, que eles um dia se tornarão adultos, terão famílias e vai colocar novos espíritos habitando esse planeta, ainda de expiações e provas, e a gente não precisa nem das expiações nem das provas. Então, vamos trabalhar e vamos deixar, assim, que reencarnam aqueles que precisam conviver na matéria para progredir. E é maravilhoso dizer e entender que somos responsáveis pela criação, porque como filhos, né, dessa energia, somos co-criador,
somos co-criadores. E como partícipes da criação, nós temos sim que colaborar da melhor maneira possível para o restabelecimento da cura geral neste plano. Não como o que a gente está convivendo e a gente não quer citar, não, só se houver necessidade. Então, a gente aprendeu já, desde o começo desse livro, que qualquer vício, como qualquer transtorno, distúrbios, eles têm relação com distúrbios da alma. O distúrbio é do espírito, que reencarnou com tendência àquela doença, com tendência àquela vida que parece mais um naufrágio, a vida que vai levar aquele ser à queda, a queda dolorosa, né, Helena? E então nós precisamos auxiliar com a educação espiritual, que é aquela educação com base nas coisas boas, é aquela educação mostrando a natureza, a nossa natureza, o que somos, para que viemos, porque estamos aqui, já sabemos isso hoje. Isso hoje não é mais segredo. Então, essa prevenção vem dessa forma, dessa educação espiritual, porque ele vai nos ajudar. Quando eu estou educando meu espírito, eu estou evoluindo, eu estou tirando tudo aquilo que nós não temos necessidade, e nós estaremos tirando tudo aquilo que vem a nós e que a gente não precisa aceitar, não é, Helena? Não precisa. Deludes, boa noite, querida. Os que estão chegando, sejam bem-vindos, sintam-se abraçadas, se eu já pulei alguém. Então, essa educação, ela vai promover a nossa mudança, a nossa reforma. Eu quero reformular a minha vida. Às vezes você abre o guarda-roupa e diz assim, eu preciso mudar tudo isso, eu não estou mais gostando de nada disso. Você não faz essa mudança? Por que não fazer a mudança em si mesmo, não é, Rose? Por que, né, Delures? Por que não fazer essa mudança? Se nós somos capazes, todos nós somos capazes, temos atributos que a gente está citando, né? Somos capazes de realizar em cada um de nós essas mudanças, essas transformações, né? Quantas vezes a gente escuta no horário da manhã, não é? As dicas da mudança, as dicas de como eu devo dirigir os meus atos, de como eu devo me comportar diante disso, diante daquilo. E isso é muito, muito, muito mais do que importante, isso é necessário para o bem de todos, né, Rose? Para o bem de todos. Então, qual é o penúltimo item aqui do final do livro? Tratamento. E tem tratamento? Tem. Claro que tem tratamento. A própria medicina dispõe de um leque imenso, né? Dispõe de recursos importantes para o tratamento, pela consequência dos vícios, das drogas, de todo o tipo. Não dependendo somente das ações médicas, não podemos. Porque a medicina ajuda, sim, a qualquer um. Pelo menos eu já fui ajudada bastante, aqui meus familiares, qualquer um de nós, né? Mas a dedicação, o respeito, o amor, a gente precisa buscar dentro de cada um de nós. A gente precisa buscar aquela parte que é importante demais no nosso dia a dia. Porque só o tratamento médico não é suficiente. Porque não adianta colocar o tratamento médico, a psiquiatria, como existia com aquelas criaturas um pouco perturbada da mente, né, do seu psicológico, que viveu enclausurados, sofrendo, maltratados, que chegou a um ponto que foi preciso que a justiça tomasse uma posição e dissesse: não vamos mais prender as pessoas que são doentes mentais, que vieram com essa tendência, e muitos provocados pelos vícios, provocado pela ignorância, porque se batia. Quem sabia o que era autismo? Quem sabia os transtornos que existem hoje dos espectros? Quem sabia o que era o TA? Quem sabia? Não, existia. Mas não se procurava entender para curar. Não se procurava entender para curar, né, Rose? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente não precisava estar vivendo,
mas que os deslizes da alma fizeram com que isso crescesse e tomasse uma proporção absurda. Então, esse tratamento, sondar assistência médica e psiquiatra, se faz necessário, sim, claro que faz necessário. Mas há necessidade do tratamento espiritual, recursos terapêuticos, também há essa necessidade, que são aplicados para a prevenção, como para o tratamento das doenças da alma. Então, é necessário que tenha tudo isso, que nós possamos nos envolver ou levar essas criaturas que tropeçaram para esse contexto. E isso a gente pode dizer que é um tratamento, que é uma forma de educação. Isto é um tratamento dentro da educação. Então, eu vou conscientizar Maria, Joaquim e Francisco dessa realidade. Eu vou conversar com os meus netos, que já têm idade, sobre esse contexto. Eu vou conversar com qualquer um grupo de jovens, se tiver oportunidade, dentro desse contexto. Então, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque há essa necessidade também de entender, porque nenhum tratamento faz mágica, não. Começou hoje, amanhã eu estou boa. Não, não é mágica, não existe. Não existe mágica em tratamento nestas condições. Não existe em nenhum. A ação não é mágica. A ação é um tratamento de responsabilidade e de conscientização de cada um de nós, que pode conversar, que pode repassar, e assim não ter tantos transtornos. Eu estou maravilhada com a reunião de manhã, né? Se não tivesse aquela coisa atrapalhadora ali, vocês saberiam que eu não perco, eu estou ali e venho. Então, o doente ou os doentes, na verdade, precisa entender, participar, entendendo a responsabilidade de cada um, a necessidade da transformação, a necessidade da conscientização. Não, eu não preciso disso. Por que isso? Mas eu preciso me conscientizar de estender a minha mão, de dar uma palavra de consolo, de dar um estímulo. Se não pode dar aquele estímulo, né, Cat? Diretamente para aquela criatura que está envolvida, a gente dá para os pais, para os tios, para quem convive com aquela criatura. Porque aí a gente está fazendo a nossa parte, aquela parte do pássarozinho que colocou só a gotinha d'água que cabia no biquinho dele. Mas ele fez a parte dele e o resto tem que fazer. Precisamos. Eu não sei aqui, nem vou perguntar a nenhum de vocês se tem alguém em família que se envolveu com isso, né? Mas conheço muitas pessoas na minha família, graças a Deus, a misericórdia, estão todos orientados até hoje, não tem envolvimento com isso. Aí, se tem vício, mas se teve o tabagismo, teve, mas passou, graças a Deus também passou. Mas a gente tem conhecimento das pessoas, filho de conhecidos, filho de desconhecidos, filho daquela criatura que estava, quantas vezes está na instituição, a gente termina de falar e a pessoa vai conversar e contar aquela história, porque a gente precisa, olha, fazer a caridade de saber ouvir, refletir e não criticar, mas de dar uma palavra de apoio e de consolo, ou uma orientação, até um livro para ler, até uma mensagem, qualquer coisa que tire aquela pessoa da aflição. Porque ninguém procura um médico porque está com a saúde sã, procura-se um médico porque está doente. Procura-se uma instituição, um caminho a seguir, porque temos essa necessidade, porque já captamos, já entendendo essa necessidade da transformação tão necessária, não é verdade? Então, a gente vai vendo que precisamos ter a cura completa. Não adianta eu curar uma dorzinha do meu dedo e o pé todo está doendo. Adianta eu curar a dor toda que eu sinto no pé, no braço, na cabeça e no meu corpo, no meu ser. A cura plena. E a transformação, através desses processos que a gente está falando, que são essas terapias, os recursos, de modo geral, resulta na que a gente chama aqui, nesse finzinho do capítulo, a cura da alma, a educação. Quando a gente diz a cura da alma, é você é um espírito.
Então, você está se curando através dessa. É necessário que a gente faça a adesão para que o doente entenda esse tratamento. Eu estou te ensinando porque eu tenho essa certeza, porque eu confio, porque sem a aceitação e sem a entrega não vai ter cura nenhuma. Então, precisa ir devagar, sem crítica, sem censura, mas com muita compreensão, porque assim a gente está ajudando realmente nesse tratamento que as pessoas precisam. E se vocês quiserem buscar alguma, vamos dizer assim, algumas dicas que tem livros que eu até tomei nota aqui, André Luiz, tem umas coisas maravilhosas escritas, e outros. O próprio Evangelho de Jesus, que fala tanta coisa maravilhosa para nós, né? Temos, sim, muitas oportunidades, sim, oportunidades maravilhosas de ajuda. Busca ajuda onde você achar que tem possibilidade de encontrar. E vamos, eu estou tratando um filho há quase 16 anos, me tratando da codependência. Oh, meu Deus. Mas aí a gente não vai lamentar. Cat, a gente vai vibrar. Vibrar. Você não está aqui de graça em nenhum caminho qualquer, você está no caminho certo. Você está no caminho de auxílio. Você está no caminho porque você só pode ajudar se você também estiver fortalecido. E você está aqui conosco, se fortalecendo, adquirindo essa energia maravilhosa dessas nossas reuniões, dessa nossa no interagir, do nosso interagir, não é, Fátima? Nós estamos conseguindo, né, Silvia? Todos nós sabemos disso, sim, precisamos ter a dignidade, a simplicidade, a realidade de não esconder. Não, meu filho está ali porque ele foi no céu. Não, é a realidade. Ah, meu marido, meu filho me operou, minha irmã operou um câncer, não sei o quê. Não, não fala, esconde, não fala nada. Não, a gente não é propagar, mas é a gente ter a humildade, ter a aceitação da necessidade da cura, da necessidade de dizer: eu estou com isso, então eu vou me curar. Eu estou sentindo isso, então eu preciso buscar ajuda. Sozinha eu não tenho condição. Então, família, amigos, tudo é muito, muito, muito importante. Todos são realmente muito importantes. Ter a responsabilidade de propósito. Se a gente não conseguir colocar na pessoa, não a ideia, mas conseguir colocar de fato ele entender que ele tem que ter a responsabilidade do propósito. Qual é? A gente tem responsabilidade. Neste propósito das terças, das quintas, de todos os dias de manhã, dos sábados, a gente tem essa responsabilidade desse propósito, porque nós já temos a consciência dessa necessidade, que isso nos auxilia. Não é porque eu estou falando, Sônia, não, mas porque o que eu estou falando é algo que todos podemos ter a necessidade de fazer para alguém, familiar ou não, né? Uma outra coisa que eu escrevi uma frase aqui, porque é para eu não esquecer. Ter a responsabilidade de propósitos, entender que não é para viver enclausurado, que a gente está falando, não é pegar uma pessoa dependente, doente, e colocar ele em 4 a 7 chaves. Não, precisamos ter a orientação de especialistas, de terapeutas, de médicos, de profissionais da psiquiatria, da psicologia. Precisamos, porque assim a gente vai dar o conteúdo certo, a dosagem certa. A gente não vai se desesperar, bater, prender, botar para fora e fazer, não. Não há crítica, cada um tem o seu limite. Há coisas que passam, né, da compreensão, da dor, do amor. E quando passa, a gente respeita, porque cada um é que sabe onde o seu sapato aperta, não é verdade? Se aperta, tem que tomar uma posição. Se não aperta, graças a Deus, não é verdade? Então, é por isso aí. Uma outra coisa que eu li, que eu fiquei assim, achei bacana, aí copiei a frase, que é a gente ter a boa vontade, vamos dizer assim,
para alcançar a imensidade do universo como Cristo cósmico. Eu achei maravilhoso esse pedacinho. Aí isso aqui eu tive que falar, né? Teve que tirar de lá. Por quê? Porque nesse Cristo cósmico está entre as pessoas de boa vontade. Aquelas pessoas como nós que está fazendo não sacrifício, mas que estamos de boa vontade buscando ajudar a si e ajudar ao seu próximo. Porque como se via Cristo? Não é ver Cristo como ele fala da figura de Jesus de Nazaré, mas é o Cristo cósmico que é muito maior, que é muito intenso, que está realmente numa visão espiritual e não vê aquele da teologia, Jesus assim, papapá. Não, algo maior que nos atinge a todos. Quer entender o Cristo como uma presença, esse Cristo como uma presença divina, universal, que compõe essa energia que nos auxilia, que nos transforma e que a gente pode abrir a mão para doar. Que a gente pode auxiliar na cura, é sentir essa universo eterno. Todo tempo eu posso ter essa energia comigo, todo tempo eu posso buscar essa energia. E isso une todo o universo. Não naquela figura do quadro, olha, Jesus é assim, tem um cabelo longo, tem aquele crucifixo. Não, o crucifixo para mim simboliza dor, sofrimento, não. Eu quero Cristo de braços abertos, sentindo que aquela energia do universo me envolve. Cristo cósmico que me envolve. É isso que nós necessitamos entender, muito além, e lá para frente. E aí a gente está se resguardando, auxiliando, né, Ana Maria, né, Silvia? Que a gente precisa. Oi, Anete, querida. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Saúde, querida. E a gente precisa de tudo isso. E é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque quando a gente chega a esse ponto, a gente começa a acreditar que está descobrindo um amor diferente, um amor fraternal, um amor que atinge a tudo e a todos, que vai tocando as criaturas e nós vamos sentindo que as criaturas vão nos tocando. É aquele que é uma forma de ver diferente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo essa energia, eu sinto essa energia, que é amor para mim, que é simplicidade para mim. Então, eu tenho que pegar esse sentido e me dar. E cada um vai dar esse sentido, né, Janete? Para você, para cada um de nós. E assim a gente vai progredindo, diminuindo as aflições, as dificuldades, os nossos problemas, que às vezes surge assim, feito uma tromba d'água, de repente ninguém espera e ela aconteceu. E pega e a gente fica meio tonto, atordoado, mas a gente vai superar. E isso é muito, muito, muito importante. Aí a parte final são as consequências espirituais do vício, as consequências. Aí eu também refleti, né? Também refleti. Aí comecei a pensar. Comecei a botar aqui as minhas anotações naquilo que eu já havia pensado, naquilo que eu estava descobrindo que era mais fácil para que eu entenda e para que eu passe com simplicidade, porque eu não sou nenhuma, né? Então, na minha simplicidade, eu entendi assim, espiritualmente falando, pelo lado do que somos de espírito, os vícios, qualquer que seja, ele vai nos prender, nos acarretar, nos arrastar para as vinculações espirituais. Isso a gente aprende, isso a gente sabe, isso a gente pode dizer da maneira que a gente achar melhor para falar, né? E o quê? O que é que isso traz? Consequências. Consequências que vão aparecer lá na frente, vai se projetar na vida futura. Por isso que a gente está dizendo, a gente tem que calcular aqui o que é certo, para que a gente não leve para o amanhã. Já basta que a gente já prometeu que uma parte é hoje, outra parte fica para o futuro. Então, a gente ainda vai ter um pouquinho, né? Fora o que a gente ignorava e contraiu nessa. Então, vamos com calma. Então, não vamos fazer mais nada para que a gente não projete na vida futura
uma dor desnecessária, uma dor que não há necessidade de nós termos de forma alguma. Não é verdade, Ana? Então a gente precisa realmente estar sempre, sempre refletindo. Sempre, sempre, sempre. A gente não pode se afastar disso. Quando essas consequências acontecem, aí o que é que faz? Doenças da alma. E aí a gente sofre. Sofre porque ela vai se agravando, porque a gente está ignorando o motivo daquilo que está acontecendo, porque a gente não teve instrução de que vidas serão vividas, de que o que a gente fizer, as doenças podem se tornar doenças kármicas, que a gente já falou aqui, né, do começo, e que as reencarnações acontecem, então a gente já sabe. Então a gente já sabe que não pode tropeçar de jeito nenhum. Se o viciado, eu fico pensando assim, para tudo leva para a mediunidade, mas aqui a gente está falando não da mediunidade, mas para aquela criatura que tem uma energia que poderia ter desenvolvido na mediunidade, trabalhando no bem, na cura, e aí não, se envolveu. O que é que vai fazer? Aí aquelas criaturas, né, passam a vampirizar, no sentido de estar por perto, ali sugando a energia do vício, que eu não quero ficar falando tudo do nome dos vícios. Então, essa atuação desses espíritos que também ignoram e que vivem à margem daqueles que fumam, que bebem, essas coisas todas, sintonizam pelo pensamento da vontade que está ali de fazer e fazem aquela união imperfeita para ambos, união imperfeita para os dois, tanto de um lado como do outro. Sem contar que o vício traz a degradação social, familiar, em todos os sentidos. Agride a família sofre, os amigos sofrem. Então, a gente já sabe perfeitamente que isso é nada mais, nada menos do que um atraso espiritual, o atraso do espírito, porque ele estacionou. É como você estacionou o carro no lugar errado e vai levar uma multa. Então, a nossa multa é muito pesada. Não é como a multa que um Detran coloca. É uma multa pesada demais. É uma multa sofrida demais e a gente não precisa. Então, agora vamos para a última parte do nosso trabalho, que são as considerações finais. É enorme, mas eu não busquei tudo, não. Fiz um resumozinho, porque ela é muito grande, né? A gente já sabe que existem as consequências espirituais, a gente já sabe, já falamos sobre isso o tempo todo, sobre essas consequências que se projeta na vida futura, a gente já falou tudo isso. Então, as considerações, que eu achei muito interessante, mas não resumi tudo, não. Aí, uma das coisas que eu vi, por que, que a gente ainda vive tantas dores, seja pelo vício, provocada pelo vício, ou por qualquer outro distúrbio, como a gente também já viu no capítulo anterior. Porque ainda não aprendemos a viver a realidade da alma. E o que significa o quê, Sônia? Significa consciência daquilo que somos. A responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo e com o nosso espírito, porque é o que somos, isso aqui é só uma vestimenta. Essa roupa veste o corpo e o corpo veste o espírito. Feito um abacatezinho, né? A casca cobre a polpa e o caroço também lá dentro, que é uma semente que vai transformar em outro, que vai gerar frutos. E que frutos nós queremos gerar? É preciso a gente entender tudo isso. Então, infelizmente, ainda não temos a convicção, ainda não estamos nos modificando de consciência total para aquilo que somos, para a realidade do corpo e do espírito, que necessitamos disso. A medicina, a gente citou alguma coisa já ali, né, no item passado, tem a missão de diminuir os sofrimentos humanos. Tem, e é maravilhoso. Eu mesmo já fui muito abençoada, graças por isso, né? Com o tratamento médico. E muitos da minha família, os meus familiares,
estão, aos poucos, usufruindo dos sofrimentos diminuídos pela medicina, porque eles têm essa missão de curar essa parte. Mas ainda também não faz o total. Se quando um médico, apesar de que hoje já existe muito médicos espíritas, muito médico consciente, independente de ser espírita, mas pode ser espiritualista, que já conhece a realidade da alma e já trabalha as duas coisas, mas é um percentual ainda diminuto com relação ao número imenso que temos na área de medicina. Aqui, ventilador ligado, chovendo aqui fora, mas o calor não para. Muito bom. Então, a gente precisa entender que mesmo muitos médicos que são espiritualistas ou são espíritas, já reconhecem a responsabilidade da alma sobre as doenças. E isso é muito importante. E graças a Deus que já tem muitos médicos fazendo esse tipo de trabalho, curando o corpo e curando o espírito, a nossa alma. Então, existe algo também que eu vi aqui, que eu achei interessante citar, o instinto. Olha, o instinto, a gente já falou sobre o instinto em outros capítulos, né? É reconhecer, a gente precisa reconhecer a ação do instinto, porque ele é muito rápido. Ele é mais rápido do que o raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico eu vou pensar, não é justo eu fazer isso. E o instinto ele é imediato, por isso que a gente às vezes se precavém de certas coisas. Não vou passar, você toma aquele susto e você para, ou você segue. Então, é muito importante a gente ver isso do instinto. Mas há algo que eu vi, que eu gostei, que vou citar agora, é que o instinto se opõe à vontade. E a gente não pode deixar que o nosso instinto fale mais alto do que a vontade. Até porque a realidade é que a vontade é um atributo do espírito, é um atributo da alma como pensamento. Então, existe a realidade do pensar positivo, a realidade do comprometimento que nós devemos ter conosco e com os nossos. Porque eu já disse para vocês, no interior, você fala, se você citou o netinho, porque são as crianças que eu estou sempre mais próximo. Então, a gente vai orientando, vai educando, vai demonstrando carinho com o marido, com o companheiro, com filhos, com netos, com as crianças que a gente conhece, com todo mundo. Bom dia, boa tarde, está no elevador, sai do edifício, desce a escada no condomínio, fala com o vizinho, cumprimenta. Não é isso, é muito importante. Isso é muito importante. Porque se a gente não cuida da atuação do instinto, que já que ele faz oposição a um dos atributos da alma, que é a vontade, o que é que vai acontecer? Eu não vou dispor do meu livre-arbítrio, porque eu agi impensadamente, eu não agi que aquilo eu poderia prejudicar alguém. Eu preciso, de fato, ter cuidado no que eu penso, no meu ação, na minha ação, no que eu estou agindo, no poder de que está em não permitir as ações instintivas de forma, tudo eu faço no impulso. No impulso, não, impulso não raciocinou, é muito rápido. Se eu vou dar um pulo na memória para não pular na poça, eu não estou nem tendo tempo de raciocinar. Se teve outro caminho mais prático, né? Então, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade com as nossas ações, que eles tenham que eu possa deixar as minhas ações de acordo com a minha alma, com o meu espírito, com o meu pensamento lógico, com a verdade, não a minha verdade, mas a verdade que serve para todos, né? Para mim e para os outros. Cuidado nisso também. Não fazer as sintonias erradas, ter cuidado com as vibrações mentais, para que a gente não receba influência, não sejamos solidários com a influência negativa. Como eu vou progredir se eu viver no negativismo? Não, não, de jeito nenhum. Então, se eu tenho que orientar, eu tenho que orientar nesse sentido, nesse caminho aqui. Nos preservar dos vícios, preservar o meu corpo das influências negativas,
Porque se o meu corpo sentir essa influência, é porque a minha mente não estava o suficientemente preparada para rejeitar, para não deixar que aquilo se aproxime de mim. Adriano contou um caso hoje bem interessantezinho, que eu já circulei com essas condições em muitos e muitos lugares. Então a gente vê o seguinte: eu não tenho que guardar mágoa, eu não tenho que afrontar as pessoas, eu tenho que saber até brincar com alguém, porque nem todo mundo entende uma brincadeira como uma brincadeira. E daí gera aquele clima que a gente não precisa de ressaltar esse de forma alguma, né? Não podemos nos deixar levar pelo vício, esse é, porque já sabemos das consequências espirituais, as considerações finais que a gente está fazendo agora, nessa parte, é tudo isso. Então, vale a pena a gente estar com o nosso alerta ligado, aquele BIP, benevolência, indulgência e perdão. Esse BIP nosso, que todos nós devemos ter, a gente não pode deixar ele desligado, eles têm que estar antenados. Toda hora, qualquer coisa, a gente deixa ele piscar. Por quê? Porque não devemos levar por nada contrário ao bem-estar, nada, nada, nada mesmo. Devemos ter força de vontade, mantermos a vigilância, estarmos atentos, orando e vigiando, né? Não adianta eu ficar com o terço na mão e passa uma pessoa e eu faço assim com a cabeça. Não adianta eu estar só com meus pensamentos orando e passa uma pessoa e diz, meu Deus, distrai imediatamente porque outra coisa me chama. Não. Se estamos concentrados naquilo que queremos para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para toda a humanidade, a gente tem que fazer aquela união com aquele Cristo cósmico, com a energia do universo, porque o universo comunga dos nossos ideais, e ele responde, e a gente já sabe, né, como o corpo fala, né? É isso aí que a gente tem que manter, essa vigilância, o alerta, tentar não fraquejar. Às vezes é difícil, mas a gente consegue, viu? A gente consegue. Eu tenho conversado muito comigo sobre certas coisas de passado, coisas atuais, coisas que as pessoas conversam comigo, sobre o que eu vejo, que ultimamente eu estou muito em hospital, então estou vendo tudo isso, e vejo o quanto não é fácil. E eu costumo dizer, é difícil, mas não é impossível, né, gente? Você já sabe que eu costumo dizer muito isso. Uma outra coisa que eu achei interessante. Vale pensar e repensar em tudo, em tudo, em tudo. Por isso que meditar faz tão bem. Porque quando a gente está meditando, a gente está pensando. Quando eu termino de fazer curativo assim de madrugada, estou assim acordada, aquela sonolência, eu disse, Senhor, agora é a hora da gente conversar. Aí eu digo, Jesus, agora é a hora da gente conversar. Lucas, meu anjo guardião, que eu dei esse nome, viu? Aí é hora de conversar. Então a gente conversa. É aquele ditado popular, é conversando que se entende. Então, vale indagar como. Como pode o ser humano, como pode o ser humano, essa indagação estava no livro, eu achei muito interessante repassar para vocês. Para mim, né, também. Como pode o ser humano agir para libertar-se da carga instintiva que mantém prisioneiro diante da sua própria consciência? Olha que questionamento. Olha, gente, eu vou repetir porque vale a pena ver de novo. Olha só, como pode o ser humano, essa frase eu anotei aqui, como pode o ser humano agir para libertar-se da carga instintiva que mantém prisioneiro diante de sua própria consciência? Não podemos dar essa folga, de jeito nenhum. Quem tem que ter domínio sobre a minha consciência sou eu mesma. Eu tenho que ter minha consciência desperta para me libertar. Eu não quero ser prisioneira. Não preciso ser prisioneira. Minha consciência tem que estar livre para que eu possa tomar posse dela e usufruir da melhor maneira possível. Não me deixar aprisionar de forma alguma. E uma outra que tinha lá era assim: como pode tornar-se o senhor de sua própria vida? Através da vivência do seu verdadeiro eu, da sua alma imortal. Então, eu tenho que descobrir isso aqui. E o caminho a gente já tem. Olha só. Como pode tornar-se o senhor da sua própria vida? Como eu posso ser dona da minha vida? Como eu posso ter, através da vivência do meu verdadeiro eu?
da minha alma imortal, daquilo que eu sou. Eu sou imortal, não é o corpo, meu espírito, eu sou imortal. Nós somos imortais, certo? Então, nada melhor do que nós tomarmos a consciência do que somos de fato. Eu venho falando sobre isso, Adriano. Elielma, a gente sempre está falando, Adriano está falando isso praticamente todos os dias. Às vezes modifica a maneira da gente expressar um sentido, mas ele existe naquilo, porque ninguém está aqui para não propagar o que é melhor, né? Então, qualquer que seja a influência que alguém possa mandar, eu vou colocar o escudo. Como uma vez um trabalho na instituição, a espiritualidade colocou. Depois, quando eu vi, me lembrei do fato, eu me lembrei de quando eles tinham em agência bancária, aquele vidro assim na frente, e ele colocou aquilo ali para que o trabalho fosse realizado. Então, eu nunca esqueci isso. Para mim, foi muito importante todo o aprendizado que eu tive até hoje. Então, a gente pode, não vai deixar que nós, espírito, recebamos ações maléficas, intuir em nosso pensamento coisas que não vai construir. Lembrar que somos seres humanos, mas que somos independentes, nós somos individualidade. Silvia não sou eu não sou Silvia, não sou Fátima, não, Denise não é você, Denise não é Fátima, Denise é Denise. Hoje o nome dela é esse. Hoje Fátima é Fátima. Hoje, amanhã pode ser João, pode ser Maria, Silvia, todos nós, né, Ana? Todos nós. Então a gente precisa ter essa consciência, por isso que eu botei aqui, escrevi assim no lápis. Vale pensar e repensar, porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar sofrendo amarguras desnecessárias. Nós vamos estar caindo, tropeçando, e a gente já não precisa tropeçar, a gente já não precisa estar dependente dessas criaturas que estão enganadas, como nós já tivemos um dia, e que é preciso que a gente lute com todas as forças, né? Com todas as forças, que a gente propague sempre o bem, que a gente receba sempre o bem. E olha, como eu falei para vocês, tem apóstolo Paulo, tem coisas maravilhosas sobre isso. Se for buscar os sábios do passado, tem Sócrates, tem ensinamentos maravilhosos quando ele fala, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente tem o domínio sobre nós mesmos. Não é domínio sobre o outro. Eu não tenho que dominar ninguém, nem deixar que ninguém me domine, nem encarnado, nem desencarnado. Eu tenho que ser eu mesma, e por isso que vale a pena indagar. Céu e Inferno tem muitos exemplos maravilhosos que a gente pode tomar tudo isso como caminhos, como incentivo, como a gente tem nas lives da manhã, como a gente tem nas lives da noite, como a gente tem no sábado, quando tem os tratamentos, as curas. Está lá a Adriana fazendo tudo aquilo. Então, a gente precisa ter isso com a maior naturalidade, com a maior boa vontade conosco mesmo. É muito interessante tudo isso, né? Então, termos entusiasmo, coragem, buscar entender nossos atributos, nossos pensamentos, buscar ter realmente aquele entusiasmo que contagia, aquele entusiasmo que vem da fé, que vem da esperança de dias melhores, que vem do otimismo, da criatividade, que vem de lá do alto, que vem daquela energia cósmica, que vem de tudo que é bom, muito bom, porque nós temos dentro de cada um de nós a bondade. É preciso só desenvolver. É preciso deixar que ela brote, como a gente planta aquela plantinha ali, aquela semente, ela vai brotando, brotando. E nós estamos nos transformando com todo esse conteúdo que o nosso irmão está deixando para nós. Que eu lamento tanto não estar podendo, mas vai chegar a hora que eu vou poder. Daí eu dou lá minha piadinha. E aí a gente acha um tempinho, eu acho um tempinho. A gente acha uma brechinha, mas o importante é a gente não deixar passar. Não podemos perder nenhuma oportunidade, por menor que ela seja,
porque Deus espera de cada um de nós essa energia maravilhosa, espera de cada um de nós o máximo, porque Ele sabe que o máximo que eu digo aqui, que eu estou falando agora, é aquilo que a minha faixa evolutiva em espírito consegue. Eu não posso ir além daqui. Minha perna é curtinha, eu não vou subir 4 degraus de uma vez só, que senão corro o risco de cair, tropeçar é pior. Então, a gente vai fazendo de acordo com o que nós estamos conseguindo. E eu sinto muito bom e maravilhoso que nós já estamos conseguindo muito, porque só o fato da oportunidade que nós estamos recebendo e aceitando, eu já me considero vitoriosa. E eu espero que todos vocês considerem. Se tem um filho com problemas, como a nossa irmã citou, se tem marido, se o problema é seu, se o problema é com você, vamos auxiliar. A gente mesmo se auxilia. E quando está difícil, a gente estende a mão. E a gente sempre vai achar a mão. Qualquer um de nós aqui estamos dispostos a auxiliar. Mas o maior auxílio quem dá é você mesmo a você. Porque quando você muda, você descobre, né, Maria Helena? Você descobre o quanto você tem potencial. Potencial para se curar, potencial para caminhar sozinho, potencial para se descobrir, potencial para se achar linda e maravilhosa, embora o mundo todo te ache a maior feiura do mundo, mas você se acha linda e maravilhosa, é isso que importa. O que eu acho de mim, o que eu sou, o que eu sinto que eu sou, o que eu sinto que eu quero, o que eu sinto que eu posso, porque aquele lá de cima, aquela energia nos favorece. E assim a gente diz assim: ah, como nós estamos tão bem, como nós estamos nos curando de todas as dores, de todos os males. Como hoje estamos recebendo a energia da cura, como hoje eu estou auxiliando aquele que não pode se curar sozinho. E a gente agradece, porque gratidão é algo maravilhoso. A gratidão tem que estar em cima de tudo, antes de tudo e de todos. Porque agradecer é uma bênção. Quantos gostariam de agradecer por um prato de comida quando sentia fome? Por um copo d'água quando sentia sede? Aquele é a maior vitória, é a sede que eu tenho. Então, estou conseguindo matar a sede, isso é o maior prêmio. O maior prêmio, quando você chega assim, no hospital de quimioterapia e vê o irmão balançando o sininho porque está se sentindo curado, porque está fora. Quando você vê que o paciente recebeu uma alta de uma queda porque já está conseguindo andar, muito obrigado, Senhor. Temos que dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou me tocando, eu estou amando. Eu estou abraçando os meus familiares, os meus amigos. Isso vai me curando, me curando, me curando. Porque é isso que eu quero dar. Eu só posso receber o que eu der. Então, quando eu estou dando, eu estou recebendo. E assim nós vamos nos conscientizando de que podemos modificar tudo. Cada um pode modificar a si. E o bom e maravilhoso, o bem assim no sentido é você saber que estendeu a mão e transformou o outro. Eu agradeço, Adriano, pelas lives, pelos trabalhos, por todas aquelas dicas, porque você diz que não ensina nada a ninguém, né? Mas então vamos dizer, pelas dicas que você dá. Muito obrigada a você, a todos que mandam. Muito obrigada pelas palavras maravilhosas que eu recebi de aniversário. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Eu só tenho a agradecer, Senhor. Se vem lágrimas no meu rosto, não tem problema, eu as enxugo e agradeço. Agradeço pelas lágrimas, pelos sorrisos, por tudo. Pelos meus momentos que às vezes eu penso que eu não vou aguentar. E quando eu digo obrigado, Senhor, já passou. E assim a gente vai continuando a nossa trajetória até o dia em que a gente receba a comunicação. Está na hora de retornar. Mas até lá, a gente segura. Segura na mão um do outro e a gente vai, vai mesmo, porque Deus e Jesus espera muito de cada um de nós. Muito. E esse muito não é impossível, não.
esse muito eu e vocês, né, Flávia? Todos nós podemos. Gente, muito obrigada. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que nos conceda a oportunidade na próxima terça estarmos aqui, unidos e reunidos, com esses ensinamentos maravilhosos que vêm lá de cima. E a gente dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, da vida por tudo. Muito obrigada, porque devagarzinho os meus familiares estão passando pelas suas provações, sem reclamações. Muito obrigada pelas minhas tias que estão nos leitos, minha tia que está no leito sem se mexer, pelo meu primo também, que paralisou todo o corpo, está em cima de uma cama, pelo meu companheiro, pela minha mãe, por todos, por aqueles que eu conheço, por aqueles que eu não conheço, pelo aquilo que eu digo do meu hospital familiar. Muito obrigada por estar de pé. Muito obrigada por tudo, hoje e sempre. Adriana, muito obrigada. Eu não te vi, muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Todos vocês, Elma, todos vocês, muito obrigada, todos vocês mesmo. Bruno, muito obrigada pela companhia. Não tinha lhe visto. Tenha uma boa noite. Gessioni, todos vocês, muito obrigada, Maria Aparecida. Né? Muito obrigada mesmo, Veronice, Silvia Constantino, que ela sempre está mudando. Georgina, muito obrigada. Nilce, todos vocês, muito obrigada mesmo, de todo o meu coração, de todo o meu ser. Muito obrigada e até terça-feira, né? Que o bom Deus vai nos permitir estarmos aqui. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Abraço fraterno para todo mundo. Abraço fraterno. Meu abraço a fraterno cheio de boa vontade para vocês, tá bom? Tchau.